mais uma edição do programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, hoje, para falar sobre empreendedorismo no direito, eu tenho a honra de receber a minha querida amiga e advogada, a doutora Alessandra Figueiredo. Além de advogada, especialista em direito do consumidor e tão jovem, mas já dona de um escritório muito competente em São Paulo. Doutora Alessandra, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Enorme satisfação. Da mesma forma, doutora, da mesma forma. Doutora Alessandra, conta um pouquinho do seu caminho até aqui, da sua formação, sua trajetória toda. Da nossa luta. Na verdade, doutora Rose, eu iniciei os meus trabalhos muito nova. E é por isso que eu acho que a gente conseguiu puxar o gancho aí para essa nossa entrevista, na verdade como estagiária de Direito. Então eu comecei há muito tempo atrás, atuando já no Direito do Consumidor e tive a oportunidade na época de atuar em um escritório de grandes amigos que vieram a ser sócios depois, indicando alguns clientes nesse segmento. E, enfim, e com o dinamismo, com o dia a dia, na verdade o escritório foi se estabelecendo e como no direito nós temos tanto sócios como sócios de área, eu acabei sendo uma das responsáveis pelo escritório aí, na época comandado, né? Hoje nós estamos em 140 profissionais, mas na época nós chegamos a 88 profissionais. E eu dei a minha continuidade depois de uma carreira não solo, que com um número desse de pessoas você não consegue jamais trabalhar sozinho, muito pelo contrário, né? Os resultados só vêm de trabalhos em equipe e, enfim, estamos até hoje aí com quase 16 anos já de atuação. 16 anos. Que legal. Doutora Alessandra, nós sabemos que Direito aprendemos na faculdade, mas a faculdade ela não ensina, a faculdade de Direito ela não ensina a empreender. Não, ela não ensina a empreender. E eu falo muito, doutora, que empreender é muito difícil, divergente de gerir. As pessoas acham que a administração, eu até tive uma formação em administração legal, ela é diferente do que você realmente expandir áreas, expandir os horizontes, fazer uma captação legal, assim, digamos, né? Porque a OAB nós sabemos muito bem. Prospectar, né? Eu acho que exatamente, eu acho que prospecção. Então, isso foi algo que não sei, talvez, ou talvez por tino, ou talvez por perfil, enfim, a gente acaba desenvolvendo quando você tem um pouquinho mais de conhecimento, o que como a gente havia já falado, está fazendo muita falta hoje em dia. Eu sinto isso muita falta, por quê? Nós temos hoje uma faculdade de 5 anos. Né? Geralmente a pessoa que escolhe o curso de Direito, ou ela está em dúvida e ela acaba escolhendo porque ela acredita que direito ou é uma profissão respeitada, ou porque é uma profissão que vai abrir os horizontes. Ela não necessariamente faz a escolha por uma questão financeira. A gente vive hoje em dia em um mundo totalmente capitalista. Em um país de uma situação complicada financeira. Competitividade, eu não vou nem mencionar isso, que isso é algo que a gente sabe que está cada vez mais difícil estabelecer o lugar ao sol. Então, olhando nesse aspecto, eu acho que o estudante de Direito, ele tinha que pensar mais um pouquinho. E começar a desenvolver as habilidades de relacionamento dentro da faculdade, que é onde a gente começa tudo. Já no seu próprio estágio. Já no próprio estágio. Então, a gente nota e a gente vê nos estagiários, no nosso escritório nós temos estagiários, alguns muito bem situados já. Olha, não, eu quero conhecer essa área, quero conhecer a outra, porque eu quero prestar um concurso, ou não porque eu quero ser advogado mesmo, ou porque eu quero um emprego em um departamento jurídico, ou então em um emprego de uma área diversa, que nós sabemos muito bem que o direito nos possibilita tudo isso. Eu tinha um sócio que falava que o advogado ele pode tudo, inclusive advogar. E isso é uma verdade absoluta para mim, uma verdade absoluta. Eu brinco, eu falo que o administrador, ele não advoga, mas o advogado administra. Se ele se especializa, ele administra. Então, eu noto que se a gente começa realmente todo esse trabalho de uma maneira mais focada na carreira, né, pensando numa carreira. Eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha 18 anos. Eu acho que hoje a grande maioria das pessoas entram com a mesma idade, né? 18, tem gente com 17, 18, enfim, ou 19 anos. E quando se vê, está formado sem saber que caminho vai tomar. Então, eu acho que essa precaução, e daí fica, né, a minha opinião, você estar atento mais cedo nos relacionamentos, sejam dos escritórios, de concurso, conversar com as pessoas
pessoas, se envolver em cursos, simpósios, para que você possa se situar. Quanto mais rápido possível você fizer isso, acredito eu, pelo menos na minha experiência, mais rápido você consegue se posicionar, focar e, sem dúvida nenhuma, conseguir resultado, né? É verdade. E qual o perfil do profissional? O que o mercado espera de um profissional hoje em dia? Eu acho que isso é bem delicado, né? Pelo menos eu vejo por mim. Eu faço muitas reuniões no escritório, eu fico muito voltada a atendimento de cliente. Então, o atendimento do cliente, na grande maioria das vezes, no direito, são grandes problemas, né? Que você tem que resolver. Eu vejo hoje, doutora, que o mercado busca um advogado resolutivo. Então, um advogado, ele já espera isso do nosso perfil. Você pode até imaginar isso também no seu dia a dia, que quando o advogado ele é muito retraído, ou ele é muito introspectivo, as pessoas têm uma tendência completamente errônea de achar que o advogado não vai resolver o problema dela. O que não tem nada a ver com técnica. Capacidade técnica. Com capacidade técnica. Mas, voltando um pouquinho para o mercado, eu acho que o advogado ele tem que ter uma habilidade linguística. Ele tem que ter uma certa extroversão. Então, é um pouco até do automarketing, né? Então, assim, na verdade, não é só você saber. É a pessoa saber que você sabe. O cliente saber que você sabe. Saber tudo, a gente sabe muito bem que os clientes acham que a gente domina todas as áreas do direito e que o direito é muito vasto. Mas eu acho que você tem que ter propriedade e mostrar para ele a autoconfiança que ele precisa. Todo cliente fica fragilizado, né? Quando ele passa por um problema, ou enfim, eu posso falar um pouco do mercado empresarial, que é o mercado que eu atuo, mas seja o mercado empresarial, seja a pessoa física que a gente lida no dia a dia, ela sempre está angustiada. Porque ela está passando por um problema. A empresa tem resultados que precisa trazer. A pessoa física tem um grande problema para resolver. Então, eu acho que se o advogado ele não denota essa capacidade realmente, seja habilidade linguística, seja talvez eloquência, ele não consegue passar a imagem de um bom advogado. Né? Chega a ser, infelizmente, até triste, né? Olhando por esse aspecto. A gente poderíamos entrar na questão do marketing pessoal, né? Saber investir nisso. E já entrando nessas linhas, quais seriam as formações que a senhora aconselharia ao advogado que pretende entrar no mercado? Olha, eu acho que o advogado hoje que pretende entrar no mercado, primeiro, ele tem que se relacionar, né? A gente está falando um pouco disso, um pouco aí do início da entrevista. Para mim, qual que é a importância do relacionamento? É dialogar mesmo. É sentar no banco da faculdade, na carteira, né? Eu não sei se eu estou um pouco antiga, sentar um pouco na carteira ainda. Sentar na carteira, enfim, e se preocupar e pensar que ali do lado dele serão o quê? Os futuros juízes, os membros do Ministério Público, desembargadores, ou colegas parceiros de profissão, porque a gente acaba se segmentando, né? Eu no direito do consumidor, nosso escritório tem outras áreas, mas nós temos N parceiros, direito internacional, direito ambiental, áreas que nós não temos atuação e que clientes nos procuram e nós fazemos a indicação dos trabalhos. Então, eu acho que o advogado, primeiramente, tem que ampliar essa gama de relacionamento. E ele amplia em qualquer lugar, viu, doutora? Eu brinco, amplia na igreja, eu sou uma pessoa que eu brinco, eu falo que eu estou na igreja, eu estou conversando, enfim, numa comunicação, você descobre uma pessoa que está passando por um problema e precisa de um advogado, quem não precisa de um advogado? Você vai descobrir isso em um curso que você vai fazer, você vai descobrir isso em cursos muitas vezes não relacionados ao direito. Porque eu entrei no direito e eu tenho que só orbitar em relação ao direito, de forma alguma. Hoje a gente tem as questões tecnológicas que a gente está conversando, que o advogado precisa ter conhecimento, administração. Eu acho que a administração, hoje existem N cursos, como eu fiz o curso de administração legal, que você pode ter subsídios para você atuar de uma maneira mais positiva, digamos, no âmbito da gestão dos processos, das carteiras de processos. E sem dúvida nenhuma é você procurar ser uma pessoa ética nas relações. Fundamental. Né? Porque imagino, eu pelo menos é a minha experiência, um cliente, uma vez cliente, e gostando do seu trabalho, entendendo a sua seriedade, sem dúvida alguma é a questão do boca a boca. Quando alguém precisar de um advogado naquela área, que ele já teve a satisfação de trabalhar contigo, ele sem dúvida nenhuma vai te indicar. E com isso a gente vai formando a carreira. Com certeza. Né? Falávamos da tecnologia, né? Tecnologia, que importantíssimo. Foi uma mudança muito grande, né, nos últimos tempos para o judiciário. E eu acho que ele serviu, inclusive, para abrir mercado, porque o pessoal jovem que estava adentrando ao mercado de trabalho,
no direito, eles conseguiram um campo nos escritórios já mais conservadores, alguns advogados que não dominavam da tecnologia, distribuição de processo eletrônico. Os menores escritórios, eu não digo os grandes, mas eu acredito que os menores sofreram um grande impacto. Com certeza. Além disso, qual outro impacto a senhora pode nos esclarecer a respeito da tecnologia no direito? Nossa, doutora Rose, olha, isso tem sido aí quase um emblema para mim, eu posso te dizer, e não só meu, eu acho que de muitos profissionais que estão à frente ou fazendo gestão de escritórios e de pessoas. Porque o que a gente nota? Se a gente for pensar aí, quando o CNJ falava que em 2018 todos os processos seriam digitais, e a gente volta aí há 15 anos atrás e lembra da gente carregando pilhas e pilhas de processos físicos em carrinhos, a gente falava, como assim? Semana passada, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas alguns juízes, né, o WhatsApp acabou espalhando isso, despachando via Skype. Então, não é? Realmente. Como que a gente imaginava que a gente conseguiria, através aí de uma ferramenta tecnológica, explicar um caso nosso para um juiz? Não, porque nós somos treinados que a gente tinha que bater na porta. Até dificuldade de bater na porta. Dificuldade de bater na porta, né? Tudo que você tem receio no começo, você tem medo, né? Ou, pelo menos o advogado recém-formado, ele não vê o juiz como, eu posso dizer, como um colega, né? Na verdade, olha, tá aí a jurisdição, na verdade faz parte do nosso meio. Tem advogados que têm medo de juízes. E falam, não, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei como eu vou me posicionar. E agora a gente começa a ter essa liberdade. Eu acredito que a gente vai ter uma mudança muito grande aí nos próximos 3 anos, né? Mas, Alessandro, de onde você tira 3 anos? Amparado em pesquisas. A gente estava comentando na sexta-feira, a Você SA, inclusive Você SA desse mês, ela está divulgando algo que até me preocupou muito. Me preocupou por lidar com muitas pessoas. Seja dentro do próprio escritório, sejam por pessoas que nós conhecemos, que também têm estruturas parecidas com a nossa, que se a gente pegar de agora de 2019 a 2023, nós estamos falando em 4 anos, 47% das pessoas de baixa instrução vão perder os seus empregos. Mas da onde a gente tira isso, né? Falando de tecnologia. Então hoje a gente tem, por exemplo, o estagiário que chega no escritório, o primeiro-anista, e você ensina ele a fazer um cadastro de processo. Então você senta, olha, o processo está assim, você coloca no sistema, a gente analisa, vai ter uma audiência, a gente agenda uma audiência. O que vai acontecer com isso, doutora? Informatização. Na verdade, você já tem no mercado sistemas que escaneiam as iniciais, os nossos mandados, já tiram através de OCR todas as informações, o dado audiência, a data, o foro, e jogam isso automaticamente no sistema. Então, olha a substituição. A partir daí vem a sentença, né? Logo, logo, acho que é o futuro. O judiciário está começando a se amparar da mesma forma. Em conversa com colegas, se a gente olha para fora do país já, em alguns países, a gente já começa a se deparar com situações, é absurdo que eu vou falar, pra gente, Segura, tá? Então, é polêmica, a gente vai segurar e voltar depois do intervalo, tá, eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Maravilha. Vocês de casa, continue com a gente, até daqui a pouquinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu e feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia
Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. De volta com a doutora Alessandra Figueiredo, falando sobre o empreendedorismo no direito. Doutora Alessandra, antes do intervalo, falávamos da robotização no judiciário, né? E o que a senhora tem mais, então, a destacar, aquela questão polêmica? A questão polêmica é que em alguns países nós já temos a substituição de juízes por robôs. Se isso vai chegar no Brasil, doutor, eu sinceramente acho que chega. Por que eu acho que chega? A gente tem hoje a globalização, né? A gente estava conversando que a nossa geração é uma geração digital analógica. A geração que está vindo já é uma geração 100% digital, né? Sim. Das próximas gerações, os nossos filhos, enfim. E pelo menos muito no setor que eu atuo, que é o setor que a gente chama de massificado, né? No direito nós temos as demandas individuais. Sim. E geralmente demandas de empresas que se repetem muito. No meu caso, na área do consumidor, isso é muito comum. Dada a prestação de serviço, a boa ou a má prestação de serviço, nós vamos ter as reclamações dos consumidores e geralmente são reclamações parecidas. Então, são reclamações ou porque não se entregou um produto, ou então se entregou um produto que era um produto diverso, ou então tentou-se um atendimento melhor em uma assistência e a gente não conseguiu, o consumidor não conseguiu, e isso acabaram virando demandas, e demandas em um alto número, digamos. Se a gente acompanha o CNJ hoje, a gente se depara com números que você fala como é possível os juízes julgarem tantos processos. Então, eu acho que a robotização, ela entra aí. A partir do momento que você tem assuntos repetidos, eu estava conversando isso hoje em uma reunião, e esses assuntos, na verdade, são assuntos que, por exemplo, as empresas, antes de falar um pouquinho dos juízes, já têm o conhecimento, que são assuntos repetidos, que são assuntos que realmente houve uma falha na prestação de serviço. Eu pergunto, por que discutir o processo? A própria criação da súmula vinculante. Um exemplo, sem dúvida nenhuma. A gente hoje, sem dúvida, a gente tem, claro, caso a caso, porque tem caso a caso, porque um consumidor, ele, sei lá, um exemplo de uma negativação indevida. Ele teve, talvez, um problema muito mais, digamos, talvez forte para ele, porque ele estava tentando financiar uma casa, comprar um carro, e aquela negativação indevida acabou impedindo com que ele fizesse aquilo, ou então um mero aborrecimento. Sim. Algo que realmente não levou a nenhum dano moral. Mas, sem dúvida nenhuma, as demandas se repetem. E se elas se repetem, por que elas vão ser julgadas uma? A gente imagina que não. Que é possível, sim, que talvez de uma maneira discricionária, quando os juízes receberem esses processos, eles consigam direcionar de uma forma para que demandas idênticas tenham um julgamento, sem dúvida alguma, parecido, e demandas divergentes, sem dúvida, tenha, como eu posso dizer, uma maior intelectualidade, talvez, para o discernimento e discussão daquele caso. Mas, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, eu acho que ela vem para ajudar. Ela vem para ajudar. Ela não vai acabar com o trabalho, não é isso, né? Sim. A gente se preocupa um pouco, porque a gente fala, nossa, a gente vai tendo aí, como essa pesquisa da VCSA, uma redução de postos de trabalho. Mas o trabalho intelectual em si, ele sempre vai ser necessário, né? É verdade. O que a senhora consegue nos passar de dificuldade, das principais dificuldades no mercado de trabalho atualmente, para a nossa área? Sinceramente, olha, me desculpa, pode ser até piegas o que eu vou comentar, mas você acredita, doutora, primeiro que eu acho que muitos advogados não têm um bom português. Então eu acho que, eu sinto isso no dia a dia. Então a primeira coisa que você se depara, geralmente, seja para você ter um sócio, seja para você ter um associado, seja para você ter um colaborador, é uma conversa, uma entrevista, ou alguma situação que você conheça melhor a pessoa. Então, eu acho que o advogado, não tendo bom português, ele não consegue avançar nem da primeira etapa. Sim. Eu acho isso de verdade, pode parecer algo que é até esquisito, né? Mas eu acho muito difícil, hoje um impedimento, a questão do português, de gramatical. Segundo, eu acho que inglês. Fundamental. Acredite, doutora Rose, quantas pessoas de mercado que eu conheço que já me pediram candidatos para grandes posições que não foram aceitos
porque não tinham inglês fluente. Então, eu acho que isso é um outro complicômetro, assim, que a gente teria que correr atrás disso, tá? Que a nossa profissão, os nossos colegas teriam que correr atrás disso. Outra vez que eu vejo é a especialidade mesmo, porque o que acontece com o advogado? Ele acaba se tornando advogado generalista. Ele, quando sai da faculdade, ele é generalista. Ele não foca. Dada a competitividade, dado o mercado arrojado, as dificuldades do país que a gente está vivendo, as pessoas não têm mais tempo de explicar o trabalho para as outras. Então, o que elas querem? Que a pessoa venha pronta. Então, olha, tá aqui o trabalho, você assume o trabalho e não me pergunte muito, porque eu estou sem tempo de te ajudar. Então, isso é especialização. Como é que você vai buscar essa especialização? Cursos, pós-graduação. Muitas pessoas acham que precisam fazer pós-graduações. Eu fiz pós-graduações. Eu fiz 5 pós-graduações. Tive oportunidade, graças a Deus, de estudar fora, enfim, de fazer algumas extensões fora. Sinceramente, o que eu uso disso no meu dia a dia? Pouquíssimo. Talvez algumas pós-graduações que eu fiz por experiência própria não foram corretas, ou não foram 100% empregadas no meu dia a dia, que é um dia a dia nacional do consumidor. Então, eu acho que a especialização é um ponto muito importante também, para completar aí. Vamos voltar, eu acho que é um português irrepreensível, eu julgo dizer para o advogado, que é muito importante. Eu acho que o idioma, o inglês é fundamental, principalmente dada a globalização, e acho que especializações no setor realmente que o advogado pretende atuar. E quais são as dicas que a senhora dá para o advogado empreender? Nossa, empreender, eu falei até no comecinho que é diferente de gerir, né? Porque empreender é você olhar uma situação e acreditar que aquela situação pode dar certo, né? E nós nos deparamos com muitos profissionais assim, né? Com teses, né? Não, eu acredito que essa tese, essa situação, a gente vai conseguir realmente ter uma finalização do processo de uma maneira mais, digamos, agradável para o nosso cliente. Eu vejo hoje como uma dica assim, muito importante, primeiro para empreender, acreditar, né? É piegas, mas é verdade. A gente primeiro tem que acreditar no que a gente está atuando. Então, você gosta de uma área do direito? Você acredita, doutora, que você tem habilidade para desenvolver? Porque você pode gostar e não ter habilidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma pós-graduação em tributário. Eu não sei nem como eu passei. Porque eu não tenho habilidades para direito tributário. Mas às vezes um amigo fala, o outro fala, não, direito tributário dá dinheiro. Já ouviu isso, doutora? Sim, na faculdade. Na faculdade a gente já escuta isso. Qual é a fama? O advogado, que é o tributarista, que ganha bem. Ganha bem. E o consumidor é péssimo. O trabalhista, coitado, doutora, né? O trabalhista é o primeiro, do pior, depois vem eu brinco do consumidor, e daí a gente vai subindo. E na verdade não adianta nada você fazer um curso especializar em algo que você não tenha nenhuma afinidade. Então, eu acho que primeiro você tem que entender o seu perfil. Eu acho que a pessoa certa no lugar certo. Eu já me deparei em situações que estagiários de 3º ou 4º ano fazem peças muito melhores estruturadas que advogados formados, seja pelo raciocínio lógico, enfim. Então, eu acho que primeiro tem que existir essa habilidade. Existe essa habilidade, você tem que acreditar. E, doutora, tem um termo que fala que é cair para cima, não é cair para baixo, né? É cair para cima. Cair para cima. O cair para cima para mim tá bom, vamos estudar o mercado? Eu tenho amigos que atuam nessa área. Eu conheço a Alessandra. Então, Alessandra, você não toma um café comigo? Poxa, conversa comigo, me fala como é que monta um escritório. Como é que você saiu da faculdade e chegou no escritório? Eu cheguei no escritório e a Alessandra como estagiária. Como é que você chega a ser sócio de um escritório? Você tem que conhecer, no seu escritório, né? Como estagiária. Estagiária. E hoje sócia. Como estagiária e como sócia. E eu falo que eu brinco, doutora, que para você ser sócio de escritório, você não precisa ter muita habilidade, você precisa ter clientes. Porque a grande realidade é essa. Se você é uma pessoa que você acaba tendo a habilidade de colocar demandas dentro do escritório, você fomenta o crescimento do escritório. E se você tiver a capacidade, então, de fazer a gestão daquele assunto ou acompanhar o assunto com outros colegas, seja de uma mera indicação ou um trabalho interno, por que não ter sucesso com o que faz, né? É verdade, o sucesso vem como brinde, né? Eu acho que vem, eu acho que o acreditar, se especializar, se relacionar, conhecer o que faz, ter ética, nós sabemos muito bem disso, doutora, no direito. Quantos casos, e a gente conversa sobre isso, a gente se depara de advogados que perdem o AB, é verdade, que fazem absurdos com os seus clientes.
E a gente imagina o seguinte, se a pessoa ganhou dinheiro uma vez, não vai ganhar dinheiro nunca mais. A partir do momento que você tem todos esses ingredientes, como a gente falou no começo, você tem uma carreira, você fomenta, a tendência, por óbvio, é que você viva disso. Com certeza. Olha, estamos chegando ao finalzinho. Eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais, temos ainda alguns minutos, pode falar à vontade. E quero dizer que foi um prazer e uma conversa deliciosa. Da mesma forma. Obrigada pela oportunidade, Rose. Na verdade, esse convite surgiu de conversas nossas, né? É verdade. Enfim, sobre mercado, sobre atualidade, sobre o nosso relacionamento. A gente está falando de relacionamento, sobre o nosso relacionamento. E, enfim, a dica que eu posso deixar, eu acho que para o advogado é a seguinte, a gente está avançando aí para um mercado cada vez mais restrito, aonde você não pode ser mais um. Então, você tem que imprimir o diferencial. E o diferencial, a gente está falando de coisas óbvias, como proatividade, repito, conhecimento técnico, você saber aonde você quer chegar, né? Eu falo, enfim, eu amo muitas pessoas que aquele que não sabe para onde vai, qualquer lugar basta, né? Então, eu quero prestar um concurso, então vamos começar cedo, né? Vamos começar na faculdade, vamos entender os cursos, vamos entender o mercado, salário, carreira, eu quero ter um escritório de advocacia, ou eu quero trabalhar no departamento jurídico, e começar desde cedo a se focar no que realmente você quer para si, com o apoio de pessoas mais velhas, experientes, muitas vezes o pai, a mãe, o tio, ou um colega. Eu nunca tive ninguém no direito, então foi através de pessoas que me apoiaram mesmo, de um grande sócio que eu tive, à época, que me apoiou, a filha dele, enfim, e com isso a gente vai crescendo e vai avançando. Mas a senhora vem de uma família de empreendedores, então... Eu venho de uma família de corajosos, né, doutora? Então juntou, né, com certeza, a profissão do direito com certeza, a parte empreendedora dos pais, né? Sem dúvida. A coragem para empreender, gente, o marketing. Era o que eu falava hoje. Acima de tudo, coragem. Coragem. Nós, como mulheres, então, né? Coragem. Sim. 2 vezes. Coragem 2 vezes. Seja o nosso expediente familiar, que não é fácil, né? De filhos. Isso aí é uma pauta para uma outra entrevista com muitas mulheres, né, doutora? É verdade. Que é a mulher no direito. A mulher no direito, olha, nós somos sem dúvida nenhuma lutadoras. Esse é mais um motivo pelo qual eu tenho que te parabenizar. Repito, tão jovem, ter construído já um império. Ah, imagina. Queria Deus que fosse assim, mas sem dúvida nenhuma de muita experiência. Um trabalho de muita experiência e experiência com muitas pessoas, que eu sempre falo, seja no escritório, seja da copeira, quando a gente entra para fazer uma reunião, eu falo, gente, se ela faltar, imagina como vai ser o nosso dia no escritório. É verdade. É todo mundo limpando o escritório, é todo mundo mexendo em lixo de banheiro, por mim, quando falta eu vou lá, limpo um banheiro, ou a pessoa ajuda, ou seja por um grande profissional que está com a gente há muito tempo e sem dúvida nenhuma tem muita propriedade para discutir um assunto muito importante daquela problemática do nosso dia a dia, né? Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, doutora Alessandra. Obrigada a você, um doutora. Orgulho ter mulheres, amigas, profissionais com uma história dessa. Com certeza. Obrigada a você. Obrigada a você pela oportunidade, viu? E para vocês que nos acompanharam, continue com a nossa programação e até o próximo Direito em Foco. Um abraço.